Eu os convido a abrir a Escritura em Marcos 11, 25 e 26. Nós vamos meditar hoje no último fruto da verdadeira adoração que Cristo ensinou aos apóstolos para que eles não fossem como uma figueira sem frutos. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. Então Marcos 11, 25 a 26 diz assim: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Nosso Senhor, nós estamos nesse último sermão dessa tríade que aponta para uma verdadeira adoração. Vimos a importância da fé bíblica genuína. Vimos, ó Deus, a importância de uma oração segundo as Escrituras. E hoje nós vamos aprender sobre o perdão, algo que muitas vezes nos excusamos, apesar de na nossa mente e coração nós querermos o perdão do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos livre deste orgulho de não querer perdoar pessoas, mas de querermos o perdão para nós mesmos. Eu peço que o Senhor abra o nosso coração e que Teu Espírito Santo toque nossa consciência nessa noite e nos ajude, ó Deus, a aprender sobre o perdão, a aprender como proceder em relação a Ele, e que isto gere pessoas e uma igreja perdoadora para a honra e glória do Senhor, e que mais uma vez o Senhor nos perdoe em Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor já nos perdoou naquela cruz, mas cabe continuamente nós oferecermos a Ti a triste confissão dos nossos pecados, porque certamente nós temos magoado pessoas, nós temos errado em relação à Tua santa lei, nós não atingimos o alvo da obediência. Então nos perdoe, e que esse pecado não atrapalhe o aprendizado espiritual e a prática da palavra nas nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar aí no último fruto da verdadeira adoração. E lembrando o contexto, Jesus Cristo ensina para os apóstolos essa verdadeira adoração depois que Ele vai até o templo em Jerusalém, e lá, em vez de encontrar a verdadeira adoração, em vez de encontrar uma casa de oração, Ele encontra um covil de salteadores, em que os judeus hipocritamente adoravam a Deus. Era apenas um coração insincero, distante de Deus. Então Jesus ensina aos seus discípulos, admoesta aos seus discípulos, para que não fossem como aquela figueira sem frutos, através de 3 frutos verdadeiros que brotam de um coração regenerado e de alguém que adora a Deus de verdade: fé, oração e amor. Já meditamos sobre os 2 primeiros, e hoje nós vamos falar sobre esse amor, ou seja, sobre o perdão. Como perdoar pessoas? Como eu já expus o texto, eu vou aproveitar para trabalhar a temática do perdão no sentido bíblico, ou seja, através de outros textos da Bíblia que nos ensinam sobre o perdão. Então, o Senhor Jesus quer que nós perdoemos como Deus nos perdoa. Então, o nosso primeiro ponto do sermão é fazer a pergunta mais óbvia possível para o texto: o que é perdão? Parece uma pergunta tola, e parece que às vezes nós somos mestres sobre o assunto do perdão. Só que, assim como muitos outros assuntos bíblicos, os crentes têm dificuldade de entender e praticar, o perdão
também se inclui nesses assuntos. Quando nós ouvimos pessoas na igreja falando sobre perdão, nós vemos muitos conceitos errados. Quantas vezes você pode contar, se é que você pode contar, que você ouviu que perdão é esquecer? Não, fulano, perdoa, esquece o que a pessoa diz. Você tem que perdoar, você tem que esquecer. Como se perdão fosse igual a esquecimento. Outros vão dizer que perdão é um sentimento. É um sentimento que você tem e que você então libera suas mágoas e não as coloca para fora, e que você não se vinga da pessoa. Enfim, eu poderia aqui ficar a noite inteira falando de conceitos errados de perdão que nós vemos na igreja. Mas o que interessa para a gente então é saber o que é verdadeiramente o perdão. Para ajudar a gente, existe uma passagem no Novo Testamento, em Efésios 4:32, que vai ajudar a gente com o conceito de perdão. Paulo diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então esse texto, ele mostra para a gente que o perdão que oferecemos a outras pessoas tem um modelo, tem um paradigma, o paradigma do perdão que Deus nos dá. Então o conceito de perdão que nós precisamos de entender tem que ser tirado daquilo que Deus faz por nós em relação a nos perdoar dos nossos pecados. Porque quando Deus perdoa os nossos pecados, como a gente vai ver, Ele não esquece dos nossos pecados. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não se emociona como se o perdão fosse um sentimento. Ele senta no trono da glória, chora e fala: eu estou magoadinho, eu libero o perdão. Isso não é perdão. Se fosse, nós nunca saberíamos que nós fomos perdoados por Deus. Não. Qual que é o conceito de perdão? Quando Deus nos perdoa, Ele vai até aos arquivos celestes e Ele declara: não vos lembrarei dos vossos pecados. E Ele não diz isso uma vez. Ele disse isso em Isaías 43:25, que fala: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Jeremias 31:34 diz: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você percebe quanto isso é divino, quanto isso é maravilhoso? Quando Deus nos perdoa, o que Ele está dizendo é: eu não conservo registrado contra você os seus pecados. Se perdão fosse uma experiência emocional de Deus, a gente não saberia que a gente é perdoado. Se o perdão fosse um esquecimento de Deus, nós não saberíamos que a gente é perdoado. Mas graças a Deus que o perdão é um processo no qual Deus declara que o problema do nosso pecado foi resolvido de uma vez por todas. Ele diz: eu não me lembro dos seus pecados. Então, o pecado perdoado por Deus sofre, entre aspas, uma ação de Deus positiva, uma promessa. Então o primeiro lugar que a gente aprende é: perdão é uma promessa. Uma promessa que aquela pessoa que foi ofendida diz: eu não vou trazer esse assunto à baila, eu não vou trazer isso para prejudicar o nosso relacionamento. E veja então que não tem nada a ver com esquecimento, porque um Deus, Criador do céu e da terra, um Deus onisciente, jamais pode esquecer fatos. Quando Deus nos perdoa, Ele diz: eu prometo, eu não vou lembrar daquilo que vocês fizeram. E isso é algo maravilhoso, irmãos, porque Deus não pode esquecer. Esquecer é algo que eu e você fazemos. Todos os dias eu esqueço onde é que eu pus minha carteira, onde que eu coloquei a minha chave, o meu celular, e graças a Deus pela minha esposa, que ela sabe onde é que essas coisas estão, senão eu nunca mais ia achar. Esquecer é algo de um ser humano pecador, falho, e que aquilo some da nossa mente. É algo passivo.
Mas não se lembrar é ativo, é uma promessa. No caso, Deus diz: eu determino, eu prometo que eu não vou usar o que eu sei de vocês contra vocês. Eu não trago à tona o que vocês fizeram. Deixa eu exemplificar isso. Deixa eu fazer aqui uma analogia para você entender. Deus diz: eu vou enterrar o pecado de vocês. E Ele diz: eu não vou tirar os ossos para bater de novo na cabeça de vocês. Os pecados estão enterrados. Eu não me lembro. Graças a Deus, Ele pode fazer isso por causa de Jesus, que pagou a nossa dívida. Por isso Ele diz: perdoai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Porque perdão é possível por causa do que Cristo fez por nós. Cristo obedeceu à lei ativamente para que nós pudéssemos ser perdoados. Cristo obedeceu à lei passivamente naquela cruz, levando sobre si o nosso pecado, para que Deus pudesse dizer: eu perdoo, eu não me lembro do que vocês fizeram. E o nosso perdão segue esse padrão. É óbvio que nós não damos os nossos filhos para isso, é óbvio que nós não fazemos o que Deus fez, mas nós seguimos o padrão de Deus. Se Deus nos perdoou em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós podemos dizer para as pessoas: eu prometo, eu não trago o pecado de você à tona. É por isso que quando Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele foi falar sobre o amor, que não é um sentimento, é um caminho, ele diz que o amor não se ressente do mal. Lá no verso 5, quando Paulo usa essa expressão não se ressente no mal, no grego literalmente significa: o amor não guarda notas. O amor não fica notando: fulano no dia tal, vestido tal roupa, falou isso para mim em tal circunstância, e eu tenho que usar isso contra ele na próxima discussão nossa. Isso não é perdão. Perdão diz: dos seus pecados não me lembrarei. E aí eu faço a pergunta: você consegue perdoar pessoas assim? Dizer para elas: eu não vou trazer à tona o que você fez, acabou o assunto? Então, já que isso é perdão, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que isso significa para nós quando alguém nos ofende? E esse é o segundo ponto do nosso sermão. Quando alguém nos ofende, o que isso significa para nós? Ser um ato positivo, não trazer à baila o assunto. Para explicar isso, eu vou usar o texto de Lucas 17, 3 a 10, que nós lemos na nossa liturgia, mas deixa eu ler de novo. Diz assim: acautelai-vos, estejam em guarda. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis essa moeira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já, põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Percebe? Jesus vai ensinar para a gente como perdoar pessoas. Você percebeu como é que Jesus começa esse ensino? Ele diz: acautelai-vos. No grego literalmente significa: esteja em guarda, arma a sua guarda, proteja-se. Interessante começar um estudo sobre perdão falando: proteja-se, esteja em guarda. Jesus fez isso por uma razão. Por que você acha que Jesus falou assim? Não conseguiu imaginar? Deixa eu te ajudar. Jesus falou assim porque o que ele vai ensinar agora
é uma das coisas mais difíceis no Novo Testamento. Não de entender, mas de praticar. Jesus nos previne, manda a gente tomar cuidado, porque aquilo que ele vai falar para a gente é difícil de engolir. Então ele diz: tome cuidado. E ele vai trabalhar aqui algo difícil e algo muito difícil. Primeiro, vamos falar o que é difícil. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. É a parte mais fácil do texto e é difícil. Se teu irmão pecar, repreende-o. Por quê? O que Jesus está dizendo aqui literalmente é: se alguém pecar contra você, a pergunta que surge de imediato é: o que eu devo fazer? Como eu lido com o pecado? E para ilustrar isso, eu quero que você pense na seguinte situação: imagine que o culto acabou e você está numa rodinha de pessoas aqui fora conversando, e naquele grupo de irmãos você está ali alegremente falando das coisas, e vem uma pessoa e pise no seu pé machucado, e meu amigo, os seus 10 dedinhos, ou os seus 5 de um lado e 5 do outro, seus pés, os seus 10 dedinhos ficam ali, ó, pum, amassados. O que vai acontecer? Alguns irmãos vão ficar: tadinho, pezinho machucado, vamos passar um remedinho? Outros vão falar assim: vai à forra, vai lá e pisa no pezinho dele também. Um terceiro grupo, que parece mais piedoso, vai chamar você e vai reunir um grupo maior da igreja e vai falar assim: olha o pezinho, os 2 pezinhos machucados do irmão, foi o fulano que pisou. Só que Jesus não disse isso, disse? Jesus disse: se seu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vá até ele. Jesus não permite a gente contar para os outros. Jesus não permite com que nós tenhamos pena de nós mesmos. Ah, coitadinho de mim, pecaram contra mim. Jesus não permite que a gente seja agressivo com as pessoas, e Ele nem permite que a gente fofoque ou vá até os presbíteros da igreja ou alguém da igreja, sem antes a gente procurar aquele irmão. Então, Jesus está tratando aqui daqueles que foram ofendidos e que estes devem procurar os seus ofensores. É interessante que em outro texto, Jesus ensina que nós, quando ofendemos pessoas, devemos procurar quem nós ofendemos, porque o cenário ideal na cabeça de Jesus é tanto o que foi ofendido, quanto aquele que ofendeu encontrem-se no meio do caminho para que haja perdão. E a pergunta é: por que Jesus ensina a gente procurar as pessoas? Por que Ele ensina a gente procurar os ofensores? Eu quero ilustrar mais uma vez para você entender. Imagine que você está aqui hoje na igreja e exista um amigo seu aqui muito querido que estava fora do país e passou anos fora do país, longe da igreja, e nesse dia à noite ele veio e sentou-se longe de você, e você ficou todo animado, feliz, falou assim: eu quero conversar com o fulano, quero procurar o fulano, o que será que está acontecendo com a vida dele? Será que ele está voltando? E aí você espera o culto acabar, você sai correndo até essa pessoa, e essa pessoa sai com o nariz empinado, quase que joga você no chão e não lhe dá nenhum tipo de atenção. O que você deve fazer? Chorar, gritar, espernear, contar para os outros? Não, você acabou de aprender: eu tenho que procurar essa pessoa. E você então corre, vai até o carro, encontra essa pessoa e diz assim: fulano, eu estou com saudade, quanto tempo que eu não te vejo, eu fui encontrar-me com você e você quase me jogou no chão. E ela vira para você e diz assim: Beltrano, eu nem te vi, o meu nariz escorria igual uma chaleira, eu esqueci os lenços no carro e eu tinha que enxugar o meu nariz para não molhar a minha roupa, eu nem te vi, me perdoe. Talvez você pense: que ilustração estúpida. Sim, ela é estúpida, mas eu escolhi por ela ser realmente estúpida, porque muitos relacionamentos acabam por estupidez nossa, porque a gente nem sabe o que aconteceu,
Muitos desentendimentos são estúpidos, como isso que eu acabei de falar. E você não percebeu? Você é obrigado a ir até o irmão, por quê? Porque o seu irmão ou sua irmã pode não saber que ele pisou nos seus dedos. Pode ser um mal entendido. Por isso a regra que Jesus nos dá é: se alguém pecou, vai procurar. E a segunda coisa que Jesus nos diz: repreende-o. A palavra repreender aqui significa repreender experimentalmente, ou seja, com experiência, com cautela. Por quê? Você vai até a pessoa saber dos fatos, você vai apresentar os fatos, e é possível que na explicação o mal entendido acabe ali, porque talvez aquilo que você considerou uma falta, o irmão não teve interesse de fazer, desejo de fazer, e foi apenas incidental. E por isso que ele ensina que a gente deve ir procurar e repreender experimentalmente. Ou seja, nós precisamos apurar os fatos, precisamos de saber o que realmente aconteceu. Porque, meus irmãos, às vezes a gente julga que algo contra a gente é pecado sem ser. Nós não somos o padrão é a lei de Deus. Talvez um irmão falar algo com você, te repreendendo, você acha que a pessoa foi grossa, foi desajuizada e por aí vai. Isso não é pecado. Talvez ele não tenha sido sábio, mas não é pecado, mas você julga ser pecado. Por isso que Jesus manda a gente repreender no sentido de apurar as coisas. Você tem que dar a oportunidade da pessoa então se explicar. Pastor, essa parte é a parte mais fácil? É. Agora Jesus vem para a parte mais difícil. Lembra dos seus pés esmagados? Você foi até a pessoa e disse: fulano, você esmagou os meus pés, eu estava machucado e você me feriu ainda mais. E ele então diz: me perdoe. E você diz: ok, não faça mais isso. E você então volta para o seu grupinho e continua conversando. Alguns minutos depois, o mesmo irmão fez o quê? Pisou de novo no seu pé. E agora ele nem espera você ir até ele, ele vem até você e diz: me perdoe, eu estou com raiva, o meu temperamento é assim, e eu pisei no seu pé para aliviar a minha raiva, me perdoe. E você então diz: ok, eu lhe perdoo, não faça mais isso. Eu não vou trazer o assunto à baila, mas não faça mais isso. Alguns minutos passam, o que acontece? O irmão volta e pisa no seu pé, e ele diz a mesma coisa: me perdoe. E isso acontece 7 vezes. E aí você está dizendo: bom, uma vez sim, 2 vezes talvez, 3 de jeito nenhum. E o que Jesus disse no texto? Se por 7 vezes no dia o seu irmão pecar contra ti, e 7 vezes ele vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Isso é a parte mais difícil. E quando Jesus diz 7 vezes, ele não está dizendo 7 vezes no sentido literal, ele apenas arredondou o número para que você entenda que você tem que fazer isso indefinidamente, perdoar, quando ele se diz: estou arrependido. Essa é a parte difícil. E os apóstolos entenderam. Por quê? Qual foi a atitude dos apóstolos? Senhor, aumenta-nos a fé. Eles estavam literalmente dizendo para o Senhor, né? Já viu aquela expressão lá dos cariocas? Caraca, mané! É como se eles estivessem dizendo um negócio assim, né? Caramba! Ô louco! Senhor, se a gente tiver que fazer isso, nós vamos precisar de mais fé. E aí você pensa assim: uau, os apóstolos acertaram em cheio agora, né? Eles entenderam. Não, de jeito nenhum. O que eles fizeram foi uma fuga piedosa das responsabilidades deles. Porque Jesus disse o seguinte: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe o que Jesus estava dizendo?
Jesus estava dizendo, não é que nossa fé é tão grande que a gente pode falar para uma árvore, ou para um monte, ou para qualquer coisa, sai daqui e vai para lá. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu disse para vocês fazerem algo, e vocês estão arranjando desculpa, porque vocês dizem que não conseguem. Vocês dizem, quando nós tivermos mais fé, nós vamos obedecer. E eu estou dizendo para vocês, a fé que vocês têm é capaz de perdoar. Parem de dar desculpas esfarrapadas. É isso que Jesus está dizendo. Se você tem uma fé como um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, a sua fé pode fazer maravilhas. E qual é a maravilha que Jesus está dizendo aqui? Perdão. Então o que Jesus está mostrando é, não me diga, eu preciso de mais fé. Isso é uma questão de obediência, e não da quantidade de fé que você tem. Então a sua desculpa não vale nada. E aí veja, como nós somos hábeis em dar desculpas, nós aprendemos com Adão, né? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Jesus estrutura o exemplo dele de maneira que você não possa dar outra desculpa. Se ele pecar 7 vezes e retornar dizendo arrependo, você tem que perdoar. E agora Jesus elimina mais uma desculpa comum usada para a gente não obedecer. As pessoas vão dizer, mas se ele me pisa no meu pé 7 vezes, seu arrependimento não é sincero. Afinal de contas, pelos seus frutos você o conhece. Eu perdoaria se eu visse qualquer fruto digno de arrependimento. Eu te pergunto, você já viu o tamanho de uma uva? Já viu? Você já viu uma uva que cresce num único dia? Então, como você espera frutos espirituais, que são muito mais difíceis de cultivar do que uma uva, crescer num único dia? Jesus dá o exemplo aqui de modo que você não possa dar desculpa dizendo, eu tenho que ver frutos. Fruto leva tempo, leva cultivo, leva trabalho, leva ação de Deus na nossa vida. Então, como Jesus colocou, ele está dizendo, estou arrependido. Então, em amor, porque o amor não guarda notas, o amor diz, estão perdoados os seus pecados, o amor diz, eu não trago assunto à baila. Você crendo que essa pessoa está sendo sincera, você considera pura e simplesmente a palavra dessa pessoa na ocasião. E você não vai dizer, quando eu vir o fruto, eu vou perdoar. A segunda desculpa que você poderia dar, também foi embora. E antes que você queira dar a terceira desculpa, Jesus conta um caso. Imagine que você seja um escravo daquela época. Você trabalhou o dia inteiro no campo. Você volta para casa cansado. E o seu patrão está com fome. O que você espera que ele te diga? Você espera que ele fale, vem aqui, senta e come comigo, não é? Só que ele é seu patrão, você é escravo, você não tem esse direito. Ele então diz para você, vai, toma o seu banho, prepara a comida, me serve até que eu coma e beba. E enquanto o seu patrão está comendo e bebendo, brincando com um pedaço de cordeiro que você preparou, com um pãozinho asmo que você preparou, e por aí vai, e tomando o vinho da Palestina, você está lá, ó, esperando. E depois que ele acaba, então você pode comer. O que você espera que ele te diga? Muito bem? Não. Você fez só o que tinha que fazer. Você foi um escravo inútil, porque você fez o que tinha que fazer, a sua obrigação. Você poderia ter sentido raiva dele, você poderia não ter sentido nenhum tipo de empatia com ele, mas você tinha que obedecer. Então Jesus joga a terceira desculpa fora, eu não sinto que eu devo perdoar. E Jesus disse, é a sua obrigação perdoar, e quando você perdoa, você não fez mais do que a sua obrigação. Então ele vai demolir 3 desculpas nossas. 3 desculpas. Eu preciso de mais fé,
eu quero ver os frutos, quando eu sentir, eu vou perdoar. Isso mostra para a gente uma coisa: o perdão é uma obrigação, e mesmo que você não queira fazer a promessa de perdoar, você é obrigado a perdoar, é uma obrigação. E talvez você vire para mim e fale assim: pastor, isso é hipocrisia. E aí eu vou dizer: você não sabe o que é hipocrisia. Segunda-feira, amanhã, você vai levantar todo animadinho e vai falar assim: eu vou trabalhar? Ou quando o despertador tocar às 5h30 da manhã, você vai falar assim: que porcaria, eu queria dormir mais um pouco, vou tacar esse despertador lá na parede. Mas o que você faz? Você levanta, toma o seu banho e vai trabalhar, não é? Isso é hipocrisia? Não, isso é responsabilidade. Quantas coisas no seu dia você faz que você não quer fazer e você faz? Quem aqui que gosta de ficar lavando louça o dia inteiro? Mas você faz, não faz? Quem gosta de lavar banheiro? Eu sei, tem gente que gosta dessas coisas, né? Mas tem que lavar, não tem? Então você é um lavador de banheiro hipócritas? Não. Você faz porque é a sua responsabilidade. Então o perdão, mesmo que você não sinta, você tem que perdoar. Isso não é hipocrisia, isso é responsabilidade. E como é uma promessa, nós podemos fazer muitas promessas sem querer fazê-las. Por exemplo, imagine que eu estivesse pregando aqui hoje sobre casamento e eu falasse assim: meu irmão, qual foi a última vez que você levou a sua esposa para jantar? E aí você pensa assim: 1955, né? Fui pego em flagrante, pastor, lascou. E aí você fala assim: não, tem que levar minha mulher para jantar, né? Aí acabou o culto, se você não esquecer, você fala assim: patroa, sexta-feira que vem, quando eu chegar em casa, nós vamos sair para jantar. E aí, meu amigo, passa a semana, chega a sexta-feira, o seu dia foi um desastre. Você chega na porta da sua casa, o que você quer fazer? Ver a sua esposa ali, né, com a comidinha na mesa, quentinha, para você tomar um banho, sentar e comer. Mas quando você abre a porta, você vê a sua esposa bonitona, maquiada, nada no fogão, falando assim: vamos jantar? Você tem uma escolha: passar a noite com fome ou cumprir a sua promessa mesmo sem vontade. Se eu conheço o meu estômago, né, eu vou cumprir minha promessa. Então veja, você pode fazer promessas e cumpri-la, mesmo que você não sinta vontade de fazer naquele momento. O perdão muitas vezes vai ser assim. Naquele momento você não vai sentir toda a vontade de perdoar, mas é a sua responsabilidade, é a sua promessa que deve ser feita. E quando você fizer, não se gabe. Eu e você somos servos inúteis. Então nós aprendemos o que fazer quando alguém pecar contra a gente. O terceiro ponto do nosso sermão vai focar num outro assunto: quando eu e você pecarmos contra o nosso irmão, o que fazer? E veja, há momentos, para talvez você não começar a escorregar igual bagre, né? Há momentos que os cristãos mais sinceros, eles entram em desacordo com os outros. Hoje de manhã aqui nós lembramos na escola dominical de Paulo, né? Paulo entrou em desacordo com Barnabé, meu amigo, e foi uma briga gigantesca, e eles mais adiante tiveram que se perdoar. Então, um cristão verdadeiro pode entrar em desavença com o outro, pode realmente machucar o outro, pecar contra o outro. E veja, o ideal é que essa pessoa nos procure, para que a reconciliação aconteça, como a gente acabou de ver. Ou, se necessário for, nós sejamos disciplinados pela igreja para que nós nos arrependamos. Mas, quando isso não acontece, nós temos que procurar a pessoa. E aí veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é: quando nós não procuramos as pessoas que nós pecamos contra elas, nós as ofendemos, nós nos colocamos em perigo espiritual grandioso. Meu irmão, se você feriu uma pessoa, pecou contra ela e você não a procurou para resolver o caso, você está em graves perigos diante de Deus. Primeiro, você pode ser disciplinado por uma igreja séria. Segundo, a sua intransigência
vai afetar o seu relacionamento com Deus. Curiosamente, a gente lê alguns textos tão en passant que a gente não percebe as coisas. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro fala para nós maridos tratarmos a nossa esposa como vaso mais frágil, com aquele vaso precioso, cheio do bom perfume, tratarmos elas com discernimento, tratarmos a nossa esposa bem. Por quê? Porque se nós não fizermos, as nossas orações serão interrompidas, mostrando que nossos relacionamentos horizontais, eles influem diretamente no nosso relacionamento vertical em relação a Deus. Isso significa o quê? Se você e eu, na nossa teimosia, ao invés de seguirmos a orientação do Senhor Jesus Cristo, de procurar pessoas, e achando que não, eu posso pecar, eu posso ofender, e na minha teimosia não pedir perdão, e isso vai ficar bem, isso não vai terminar bem. E é curioso porque nós somos tão afetados pelo mundo, porque nós conhecemos pessoas assim que nunca pedem perdão para ninguém. Curiosamente, os papais da gente no passado eram assim, né? Eu sei que tem muitos irmãos aqui que seus pais nunca pediram perdão para eles. Nunca. Mesmo tendo feito coisas terríveis. Talvez você tenha apanhado de mangueira sem saber por que você apanhou, e seu pai nunca chegou e falou assim: perdão, me perdoe, eu te bati porque eu estava nervoso, eu não te disciplinei, eu não fiz o que era certo. E nosso mundo hoje tem essa mania, pedir perdão parece fraqueza, então nós achamos o quê? Nós podemos ofender e ficar assim mesmo, mas nós estamos numa situação muito perigosa, porque por um longo período a nossa relação com Deus vai estar numa situação deplorável, e o nosso coração vai se endurecer de tal maneira que Deus vai ter que tratar conosco de uma maneira tão grave para a gente pedir perdão. Saiba, Deus vai te julgar. Por isso, Jesus enfatizou como que a gente deve fazer quando a gente foi o ofensor. Lá em Mateus 5, 23 a 26, deixa eu ler para você. Jesus diz assim: se pois, ao trazeres ao teu altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Você notou? Jesus disse: vai primeiro e entra em acordo sem demora. Essas duas frases de Jesus enfatizam o quê? Urgência em procurar as pessoas que nós ofendemos. A ideia dele é que procurar essas pessoas tem que ser prioridade, até mesmo em relação ao culto. Você percebeu? Ele diz: se você estiver entregando a sua oferta, o que você faz? Termina? Não, deixa ali e vai procurar essa pessoa que você fez o errado em relação a ela. Vai reconciliar. Por que Jesus diz isso? Porque, meu irmão, se você não está em boa relação com seus irmãos e irmãs, você não está em boa relação com Deus. Sua adoração é inaceitável. Caso você ofendeu alguém e nunca pediu perdão, Deus não aceita a sua adoração. Por isso, é uma ordem de prioridade. Antes de você adorar, vá primeiro pedir perdão. Antes de você oferecer a Deus qualquer coisa, vá primeiro pedir perdão. Porque o que Deus quer de nós é o que está escrito lá no Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E Davi tinha matado, Davi tinha adulterado, e a adoração dele não valia nada para Deus. Então ele entendeu: eu deveria ter deixado o meu pecado, eu deveria ter resolvido a situação, e isso ia ser agradável a Deus.
A nota de urgência, meus irmãos, de Jesus aqui, não aparece só aqui, aparece em toda a Bíblia. Lá em 1 Coríntios 11, 31, Paulo diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que Paulo queria dizer com aquilo? Os cristãos em Corinto, eles estavam agindo de tal maneira que eles pecavam e feriam seus irmãos no culto. Eles se dividiam em grupos. Além disso, eles não deixavam algumas pessoas a participarem da Santa Ceia, comendo a ceia antes dos outros. E veja, ao invés de procurar uns aos outros para oferecer o pedido de perdão e eles se perdoarem, Deus resolver a questão, eles não faziam isso. E o que Deus estava fazendo? Ordenando fraqueza, doença e morte. 1 Coríntios 11, 30, Paulo diz isso: é por isso que muitos de vocês já morreram. Deus estava julgando aquelas pessoas. Por quê? Porque elas não se procuravam para resolver o problema do pecado. E aí Paulo disse: se vocês procurassem uns aos outros, se vocês julgassem vocês mesmos, Deus não precisaria de julgar vocês, enfermando vocês, matando vocês, destruindo vocês. Isso é um aviso forte. Por que às vezes igrejas ruins acabam, se destroem? Porque não há tratativa em relação ao pecado. E veja, então o aviso aqui é muito forte: os que não lidam rapidamente com seus pecados não vão sair livres. Mesmo que o irmão e a irmã não te procurem, mesmo que a igreja não seja séria e não te discipline, se você é um verdadeiro crente, Deus vai lhe disciplinar, Deus vai lhe trazer graves coisas na sua vida para que você se arrependa. Então, a pergunta é: quem você ofendeu? Se você é o ofensor, se você provocou rachaduras nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem, famílias, igreja, vizinhos, quem quer que seja, vá rapidamente. E quando você for, não haja como Adão e Eva justificando o seu pecado: foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Haja confessando o seu pecado. Não chega perto do seu irmão falando assim: olha, eu fiz isso, porque você sabe, você é assim. O seu arrependimento não vai ser verdadeiro se você procurar uma pessoa pedindo perdão, dizendo para ela que você pecou contra ela porque ela é assim ou assado. Isso não é um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é quando você chega e diz: não, eu pequei, eu fiz o errado, me perdoe, eu mereço as punições de Deus, eu mereço as punições da igreja, eu mereço todo o mal sobre mim, porque eu pequei. Não foi assim que Davi fez? Senhor, o Senhor é tido por justo no teu falar e no teu julgar. Ou seja, Davi não ficou dando desculpas diante de Deus em relação ao pecado dele. Ele disse: eu pequei, eu fiz o errado. Então, concentre-se no seu pecado, concentre-se no que você fez de errado, e não fique preso a justificar o seu pecado, já que nós somos mestres a fazer isso. Por quê? Porque isso poderá abrir uma brecha ainda maior no relacionamento. Fique restrito ao que você fez. O que a pessoa fez é ela que tem que te pedir perdão, e você então terá um verdadeiro arrependimento. Deixa eu te perguntar: você está convencido pelo que você ouviu de que você deve procurar alguém? Então procure, vá, não tema, procure, porque se você não fizer, o seu relacionamento com Deus não está certo, e o culto que você prestou aqui hoje não vale nada para Ele. Como viver o perdão? Em primeiro lugar, meu querido irmão e irmã, existe alguém que você recusou a perdoar? Alguém que pisou nos seus pés e destruiu seus dedos, e você nunca procurou? Você tem negócios inacabados para resolver? Então, crie coragem, através do Espírito Santo desse sermão, e pela graça de Deus, vá, busque o ofensor, busque que você
ofereça o perdão sem protelar. Reconcilie-se. Então, fale sobre aqueles assuntos que estão entre vocês. Resolva esses assuntos de maneira de Deus. Não deixe de lado por mais tempo. Peça perdão a Deus por você não ter perdoado. E veja, você está agindo igualzinho aquele servo, credor incompassível. Mas Deus te perdoou em Jesus de uma dívida impagável. Então quem é você para não perdoar dívidas menores? Segunda aplicação: recusar-se a perdoar é uma decisão de vingança. É tomar vingança com as próprias mãos. Você se lembra de um tal de José, lá do Antigo Testamento? José levou a lógica da vingança pessoal à conclusão lógica, em resposta ao pedido do pai dele, entre aspas, foram os irmãos que mentiram, o pedido de perdão. Por que ele levou à conclusão lógica? Quando seus irmãos falaram, o papai pediu para perdoar, ele diz assim: não temais, eu estou acaso no lugar de Deus? Gênesis 50:19. O que José entendeu? O que Deus disse em outro lugar: a vingança é minha, a retribuição sou eu que faço. Deuteronômio 32:35. Vingança de qualquer espécie, mesmo protelar perdoar, é uma tentativa arrogante de tomar para si um direito que só Deus tem: vingar. Só Deus é o vingador. Não é o Batman, não é o Capitão América. O vingador de verdade é Deus, e a gente tem que deixar na mão dele. Não existe justiça com as próprias mãos. Então não faça isso. E veja, você não querer perdoar é fazer justiça com as próprias mãos. Pare com isso, porque Deus não aceita ninguém no seu trono, a não ser Ele. Em terceiro lugar, quando diz a alguém eu perdoo, você faz uma promessa tríplice. Você promete não lembrar dos pecados dessa pessoa, você promete não trazer à baila para ele mesmo e nem para outros e nem para si mesmo. Você promete uma coisa: o pecado está enterrado. Eu sei que essa promessa é muito mais fácil da gente fazer do que manter. No entanto, duas coisas podem nos ajudar a manter a promessa do perdão. Primeiro, lembre-se de quantas vezes em cada dia Jesus nos perdoa. Quantas vezes Jesus perdoou você hoje? Segundo lugar, se você realmente perdoou, não é a 7ª nem a 5ª vez, não é nem mesmo a 2ª, é sempre a primeira vez. Se o seu irmão vier contra ti arrependido, perdoa. Não é a 1ª, 2ª nem 3ª, é sempre a primeira vez. Então perdoe. Em quarto lugar, isso significa então, pastor, que quando alguém me perdoa e quando eu perdoo pessoas, não há consequências do pecado? Certamente que não. Deixa eu dar para você o exemplo de Davi. Quando Davi adulterou com Batseba e matou o esposo dela, Urias o Heteu, e Natã veio confrontar o rei Davi e contou aquela historinha da ovelhinha, e Davi diz: essa pessoa tem que morrer. Natã diz para ele o que? Essa pessoa é você. Logo em seguida Davi diz o que? Me perdoe. E Deus, por meio de Natã, disse: você está perdoado. Só que o que Deus disse em seguida? Porque você blasfemou meu nome para os gentios, o seu filho vai morrer, e a guerra jamais vai apartar da sua casa.
Sabe o que Deus disse para ele? Eu te perdoei, amigo, mas pecado tem consequências. Ou seja, deixa eu ilustrar melhor para você. Se você um dia adulterar, o seu cônjuge pode te dizer assim, e ele tem que te dizer, ele não pode dizer eu não te perdoo, ele tem que te dizer, se ele for um verdadeiro crente, eu te perdoo. Você acha que ele nunca mais vai lembrar daquilo? Você acha que ele não vai chorar por aquilo? E você acha que o relacionamento vai ser o mesmo do que antes? Vai ter consequências. E muitas pessoas vão te olhar como aquele que, adulterou. É o adúltero. Por isso, mesmo que Deus nos perdoe, mesmo que perdoemos pessoas, mesmo que ela nos perdoe, aprenda esse princípio bíblico: pecado sempre tem consequências. Então o que é melhor? Viver uma vida em que nós evitamos o pecado, que as pessoas não tenham que nos perdoar e que elas vivam de tal maneira que não haja motivos para que nós também tenhamos que perdoar. Que Deus nos dê graça da gente viver uma vida mais ilibada possível, de que a gente não fique pecando em relação às pessoas. Quinto lugar, sem perdão não existe adoração. Jesus acabou de dizer para a gente, deixa a sua oferta e vai lá reconciliar. Então, meu querido irmão, se você acha que você está aqui hoje sem perdoar a pessoa que lhe ofendeu e que você adorou a Deus e ele achou bom o que você fez, ele não fez isso. Eu te garanto que ele não fez isso. Você deveria ter deixado a sua oferta aqui na porta e ir lá reconciliar-se. Isso mostra para nós o que? Nossa adoração. Para ser agradável a Deus, nós temos que estar em dia com os nossos relacionamentos humanos, com o nosso próximo, com o desejo de perdoar e ser perdoado. O princípio é muito claro: relacionamentos horizontais afetam no relacionamento vertical. E eu lhe garanto, sua adoração nunca vai ser agradável a Deus, a menos que você procure e peça perdão. Então, você quer ficar vindo na igreja inutilmente? Domingo após domingo, julgando seu tempo fora? Quer? Você acha isso bom? É interessante? É inteligente isso? Não é, né? Então vai lá. Sai daqui hoje. Põe lá na sua agenda. Amanhã o livro tem que ligar para fulano, para que essas coisas se resolvam. Sexto lugar, apesar de eu não ser extensivo em relação ao perdão e não ter tratado aqui completamente, adequadamente de disciplina eclesiástica, tê-lo somente mencionado, certamente essa é uma prática que a igreja tem que prezar por voltar, para que tenhamos igrejas puras. Jesus ensinou que se o nosso irmão pecar, a gente tem que procurar. Se ele não arrepender, a gente tem que procurar testemunhas. Se ele não arrepender, a gente tem que procurar a igreja. E se ele não se arrepender, esse irmão tem que ser considerado um não crente. Isso é muito claro na Bíblia. E sabe por que Jesus manda a gente fazer isso? Por dois motivos. Porque a gente tem que preservar a honra de Jesus. Quando a gente mantém um pecador notório dentro do corpo da igreja, sem tratar o seu pecado, nós estamos desprezando Jesus. Nós estamos dizendo para Jesus: nós amamos mais a nós mesmos e as pessoas do que o Senhor. Mas lembre-se, qual é a ordem de prioridade dos mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus em primeiro ou segundo lugar? Em primeiro, né? E o segundo mandamento é o próximo. Então amar mais o próximo do que Jesus é um pecado terrível? Com certeza. E quando a gente não disciplina pessoas na igreja, o que a gente está fazendo é isso, é não amar a Jesus adequadamente. E veja então quantas igrejas hoje que não amam Jesus de verdade, não é? Em segundo lugar, quando nós disciplinamos pessoas, não é porque nós somos justiceiros,
é porque nós queremos que aquelas pessoas se arrependam dos seus pecados, deixem a prática do pecado, se arrependam, voltem-se para Cristo, vivam uma vida nova, uma vida de obediência, uma vida de alguém perdoado por Jesus. Então, querido irmão, a prática da disciplina na igreja, apesar de hoje estar morta, tem que voltar. E o reformador João Calvino, ele diz que nenhuma igreja verdadeira pode ser uma igreja pura sem a prática da disciplina. Curiosamente, há igrejas que passam 30, 40 anos sem disciplinar um indivíduo. Será que 30, 40 anos não houve nenhum pecado lá dentro que merecesse a disciplina eclesiástica? Eu duvido, né? Essa igreja não está no céu, ela está na terra. E esse é um dos motivos que a igreja está tão fraca. E esse é um dos motivos de escândalo para o mundo, né? Porque o mundano fica sabendo, fulano é daquela igreja? Que vergonha, hã? Não, disciplina eclesiástica é extremamente necessária para que haja perdão de verdade. Sétima aplicação. Geralmente você ouve o seguinte: o mundo perdoa mais do que a igreja. Isso é verdade? Não mesmo. O mundo é tolerante em relação ao pecado e prega a aceitação das pessoas, mas a igreja não pode ser assim. Jesus não era assim. Jesus, ao aceitar pessoas, ele dizia: perdoados estão os seus, e vá e não peques. Jesus era tolerante? Não. Jesus nunca negociou com o pecado. A igreja então não pode negociar com o pecado. A igreja deve dizer ao pecador para mudar de vida e fazer isso com fé, com arrependimento. Então os seus pecados vão ser perdoados. A igreja não é uma comunidade de aceitação. A igreja é uma comunidade que tem que tratar o pecado como Deus manda tratar. Quer vir para a igreja? Pode vir, mas vai ter que arrepender, deixar o pecado e ser perdoado. Não existe negócio com o pecado aqui. O mundo é assim. E é interessante. Você acha que o mundo perdoa? Se o perdão é algo que depende de uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, você acha que o ímpio é capaz de perdoar? Só se você for louco. Quem perdoa de verdade é crente, porque o nosso perdão, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, perdão é sempre em Cristo Jesus. Oitavo lugar: pastor, e quanto aos pecados do meu coração? Porque Jesus disse: se eu olhar para uma mulher com desejo impuro, eu já adulterei com ela. Isso é um pecado do coração. O que eu faço com isso? Eu confesso para o meu cônjuge? Não. E você não está sendo desonesto em relação a isso. Por quê? Esse é um pecado de foro íntimo. É um pecado seu e de Deus, que Deus sabe. Ele não é um pecado que gerou fatos. Diferente seria o seguinte: pastor, eu adulterei, meu cônjuge não sabe. Eu confesso? Sim, porque você materializou o pecado, você ofendeu de verdade, você gerou fatos contra você. Então pecados no íntimo, eles não devem ser confessados por aí. Você não tem que sair por aí falando: olha, eu adulterei, olha, eu acabei de matar uma pessoa. Esses pecados você tem que confessar a quem? A Deus, e deixá-los. Agora, quando há fatos e materialidade, mesmo que o seu cônjuge, mesmo que o irmão não saiba, você tem que ir lá e confessar o pecado. Nono lugar: pastor, num casamento, toda hora a gente ofende um ao outro. Eu vou lembrar de tudo o que eu fiz naquele dia. Às vezes eu dei uma palavra atravessada e nem lembrei. Às vezes nem meu cônjuge lembrou. Por isso que existe uma passagem bíblica interessante: o amor cobre multidão de pecados.
Quais são os pecados que a gente deve ir confrontar? É aqueles que racham o relacionamento. Gente, eu estou falando de casamento, viu? Então você não vai ficar o dia inteiro com o seu cônjuge. Você acabou de falar assim para mim. Você acabou de fazer isso. Senão não tem casamento. São aqueles que racham a comunhão, racham o relacionamento, é que você tem que ir e confrontar. Senão você vai ficar o dia inteiro no confessionário confrontando o seu cônjuge, né? Não é assim. O amor cobre multidão de pecados. E a gente tem que aprender, sim, a cobrir multidão de pecados. Agora, aquele pecado que vai rachar o relacionamento, aquele pecado que vai afastar, deve ser procurado. E meus irmãos, quando não há arrependimento, deve ser procurado até a igreja. Muitos casamentos naufragam porque os irmãos não fazem isso. O cônjuge peca, racha o relacionamento, ele não é confrontado, tem briga, discussão, mas confrontação bíblica não tem. E quando não resolve, a igreja não é procurada. A gente acha que a gente vive uma vida alheia à igreja, né? Mas Jesus disse: procura testemunhas. Não resolveu? Procura a igreja, procura o conselho. Só que a gente faz isso? Não. E aí, o que acontece com os nossos relacionamentos? Desandam, estão debaixo do juízo de Deus. E muitos casamentos, infelizmente, acabam. E outros, mesmo que não acabem no sentido literal, está mortinho lá dentro. Por quê? Porque não há confrontação bíblica do pecado. Pecado é coisa séria, querido, tem que ser tratado. Não dá para passar o pano no pecado. E por fim, última aplicação, nós vimos que o padrão do perdão é o padrão de Deus. Então eu não posso deixar esse sermão sem falar para você como Deus lhe perdoou em Cristo Jesus. Porque o credor incompassivo é cada um de nós aqui. Deus lhe perdoou de 10.000 talentos, ou seja, de uma dívida que você jamais conseguiria pagar, porque sua dívida era em relação a Deus, uma dívida eterna, uma dívida infinita, uma dívida que nada que você pudesse fazer ia diminuir nenhum tiozinho, nada, nenhuma gramazinha da dívida que você tinha. Nada poderia pagar sua dívida. E o que Deus fez então? Deus dispôs lá na eternidade passada o Filho dele para ser o cordeiro morto antes da fundação do mundo, para morrer por você, o credor incompassível, aquele que não quer perdoar. E ele foi lá para a cruz sofrer a ira de Deus, que era sua, era minha, para que nós fôssemos perdoados. E Deus olhasse para a gente e falasse assim: eu não me lembro do que você fez. E é interessante que todos os dias você prova desse perdão, porque todos os dias, quando você chega diante de Deus e vai confessar os seus pecados, Deus não fala assim: você está aqui de novo? É esse pecado mais uma vez? Deus não lança isso na sua cara. Ele olha e fala: vem cá, filho, eu te perdoo, eu não lembro. Seu pecado foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo, meu filho. Esse é o verdadeiro evangelho. E é por isso que Deus, ao fazer algo tão grandioso desse jeito para a gente, Ele quer que você olhe para as pessoas que fazem mal para você e digam: você está perdoada. Eu não vou trazer mais esse assunto à mente. Eu lhe perdoo. Como o perdão é gracioso e maravilhoso, não é? Então, que tal receber o perdão de Jesus? E que tal praticar o perdão que Jesus nos ensinou? Que Deus nos dê graça, irmãos, de nossa igreja ser uma comunidade perdoadora, uma comunidade que trata do pecado, perdoa pecado. E que Deus então nos faça uma igreja saudável e uma igreja perdoada pelo sangue de Jesus Cristo.
Vamos nos colocar de pé e suplicar essa graça a Deus. Senhor Deus, eu lhe agradeço, ó Pai, pelo que o Senhor fez para nos perdoar. O teu Filho amado se fez carne, teu Filho amado se colocou debaixo da lei, teu Filho amado se humilhou de tal maneira que obedeceu até a morte, e morte de cruz. E como se fosse pouca monta, ele ainda fez mais do que obedecer. Naquela cruz, ele levou a punição que era minha e dos meus irmãos aqui hoje, para que o Senhor pudesse nos perdoar, para que o Senhor pudesse ser justo, punindo o pecado, e fosse o justificador, apagando os nossos pecados. E diante disso, ó Deus, eu te agradeço profundamente. E eu te agradeço porque o Senhor vai nos teus arquivos e nos declara justos. O Senhor vai nos teus arquivos e diz que não vai mais trazer o nosso pecado à tona e que não vai permitir mais que o nosso pecado nos separe. Ó Senhor, que belo é o perdão. Quão maravilhoso Tu és, ó Deus, de fazer algo tão sublime. O perdão é divino. Por isso, eu quero lhe implorar que o Senhor tire do nosso coração toda dureza, de não procurar as pessoas que nós ofendemos. Há muitos de nós, ó Deus, que ofendem os outros, pecam contra os outros e deixam para lá. Que nós não sejamos assim, Senhor. Paulo disse que depender de nós, a gente tem que ter paz com todos os homens. Por isso, anime a cada um de nós a procurar aqueles que foram ofendidos, para que os nossos relacionamentos sejam curados, para que o nosso relacionamento contigo também seja curado. Ó Deus, tire de nós a dureza que também diz que não vai perdoar, que nós não temos essa capacidade, que nós não queremos perdoar pessoas porque não vimos frutos, que nós não sentimos o poder do perdão e não queremos perdoar. Tire isso do nosso coração. Que essas desculpas esfarrapadas muito comuns nos nossos lábios sejam extirpadas pelo Teu Santo Espírito. Que Ele arranque do nosso coração, ó Deus, essa falsa religiosidade e essas desculpas tolas, e que o grãozinho de mostarda venha produzir grandes feitos na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que se o Senhor nos deu uma verdadeira fé, o perdão é uma obrigação, e que se nós perdoarmos, nós somos inúteis, nós fizemos o que deveríamos fazer. Nos faça ser humildes e obedecer a Jesus. E eu quero implorar a Deus, pela igreja, não só a nossa, mas pela igreja visível do Senhor, que o Senhor nos ajude a voltar com a disciplina eclesiástica. Senhor Deus, as igrejas estão enfermas, o nome de Jesus é blasfemado entre os gentios, as igrejas estão impuras, os pecados borbulham na igreja, e nós, na nossa jactância, não tratamos o pecado adequadamente. Nós não procuramos as pessoas, nós não as denunciamos, nós não nos queixamos em relação a elas. Nós estamos deixando o pecado como uma capa de Acã, ser um câncer corroendo a igreja. Por isso, ó Deus, nos dê a graça de deixar a jactância, sermos humildes e seguirmos os passos das disciplinas eclesiásticas que o Senhor Jesus Cristo nos deu nas Escrituras, e que nós façamos isso por amor a Ele, e que nós façamos isso por amor às pessoas, porque a Tua palavra diz que leais são as feridas dos que amam, enganosos os beijos dos que odeiam. Quando nós não tratamos do pecado, estamos odiando as pessoas, e estamos odiando o Senhor em primeiro lugar. Por isso, ó Deus, faça-nos voltar à disciplina eclesiástica, e que nós paremos de proteger pessoas na igreja por causa dos seus cargos, do seu dinheiro, da sua posição ou de qualquer outra coisa. Que todos nós entendamos
que a disciplina é algo útil, proveitoso, bíblico e que honra ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos escute, para que a glória seja toda do Senhor. E Deus nos anime essa semana a procurar quem ofendemos. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito estejam com os eleitos, com a igreja do Senhor hoje e para sempre. Amém.